Olá, crianças! Esta semana a nossa lição tem como tema Experimentando as Respostas de Deus. E para a gente começar falando dessas respostas de Deus para conosco, para as nossas orações, nós vamos assistir uma historinha um pouco conhecida de vocês. A primeira historinha vai ser a historinha de Jonas. Então aguardem que vocês vão assistir a historinha de Jonas, tá bom? Era uma vez um profeta chamado Jonas. Os profetas eram homens escolhidos por Deus para levar a sua palavra. Certo dia, Deus chega para Jonas e diz: Jonas, preciso que vá à cidade de Nínive e fale para o povo que eu estou de olho neles, porque estão pecando demais. Mas, Senhor, eu? Por que eu? Aquele povo é muito mau. Lembrem-se, o lugar que Jonas deveria ir se chama Nínive! Mas Jonas estava com muito medo e saiu correndo muito rápido. Não queria obedecer a Deus e a sua ordem de pregar ao povo de Nínive. Correu tanto, mas tanto, que chegou à cidade de Jope, onde pegou um navio. Lá no navio, encontrou com vários marinheiros e foi para a cidade de Tarsis. Qual era o lugar certo para onde deveria ir mesmo, crianças? Nínive! No meio do caminho da viagem de barco, vocês não sabem o que aconteceu. Um grande vento começou a soprar e uma grande, furiosa, gigantesca tempestade se formou. Os navegantes do navio ficaram com medo e perguntaram para Jonas o que estava acontecendo. Por que Deus estava tão bravo? Jonas, então, clama a Deus e diz que a culpa da tempestade estar acontecendo foi porque ele desobedeceu ao Senhor e pediu para que os marinheiros o jogassem ao mar. Os marinheiros ficaram chocados e tristes pela situação, mas lançaram Jonas ao mar. Jonas então caiu na água e vocês estão vendo o que tem atrás dele? Sim, Deus mandou um grande peixe para engolir Jonas e o manteve lá por 3 dias e 3 noites. De dentro da barriga do peixe, Jonas faz uma oração. Senhor, estou aqui. Águas me cercaram e as suas ondas passaram por mim. Estou aqui, mas lembrei do Senhor e peço que me perdoe e abençoe o povo pecador para que eles conheçam a Ti, que eu pregue a Sua palavra. Deus viu que Jonas estava arrependido e ordenou que o peixe o vomitasse para de volta à terra. Jonas, vendo que Deus o livrou da barriga do peixe, agradeceu a Deus. E vocês nem imaginam onde ele estava. O peixe vomitou Jonas bem na cidade de Nínive, que era para onde Deus o tinha mandado. Agora ele poderia obedecer à vontade de Deus. Chegando lá, pregou a palavra de Deus e pediu para que o povo se arrependesse de seus pecados. Depois de alguns desafios na cidade, o povo de Nínive ficou com vergonha do que tinham feito. Acreditaram e adoraram a Deus. Com essa história, crianças, podemos aprender que obedecer a Deus é sempre o melhor e que nos ama tanto que sempre que pedirmos desculpas, orarmos e pedirmos ajuda a Ele, Ele nos ouvirá. Como diz o versículo, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E essa foi a história do profeta Jonas. Fim.
Então, e aí, gostaram da historinha? Quem nunca tinha assistido e ouvido, gostou? E quem já tinha ouvido, lembrou? Que bom, né? Como é bom a gente sempre renovar as nossas lembranças das histórias de Deus, renovar os nossos conhecimentos das histórias de Deus, como é bom, né? Mas vamos lá. Diante do que vocês viram, né? Jonas, mesmo depois que ele desobedeceu a Deus, ele compreendeu o pecado e ele pediu perdão e reassumiu a missão dele. Não foi isso que ele fez? Então, nunca é tarde para a gente pedir o quê? Perdão, para a gente buscar o Senhor, para a gente ir para os pés do Senhor, não é isso? Então, diante disso, Deus nos ouve. Jonas estava lá na barriga do peixe, não era? E Deus ouviu o clamor de Jonas, né? O pedido de Jonas por perdão, para que Deus, né, preparasse para ele. E viram só? Deus fez o peixe vomitar Jonas onde? Em Nínive, né? A missão que Deus deu, não foi aquela? Então, assim, não adianta a gente fugir das coisas que Deus tem para nós. Deus sempre tem o melhor para nós, não é isso? Agora, nós vamos ouvir a historinha de Daniel. Vocês já ouviram a historinha de Daniel? É muito legal também. Há muito tempo, lá na Babilônia, havia um rei chamado Dário. Ele era inteligente e chamou 120 pessoas para ajudá-lo a governar bem. O rei escolheu, no meio dessas pessoas, 3 deles para estarem no comando. Um destes 3 se chamava Daniel, e o rei Dário gostava muito dele. Os outros ficaram com inveja de Daniel e começaram a tramar algo para causar problemas entre ele e o rei. Tentaram encontrar algum erro, mas não encontravam nada de ruim sobre Daniel, pois era fiel ao rei em tudo o que fazia. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, com sua janela aberta. Além disso, ele era cuidadoso e inteligente e sempre fazia o melhor que podia em tudo. Os líderes, cheios de ciúmes, fizeram uma nova lei que dizia que todos deviam orar apenas ao rei Dário. Qualquer um que desobedecesse seria jogado na cova dos leões. A nova lei, assinada pelo rei, não fez Daniel mudar o que sempre fazia. Continuou orando a Deus 3 vezes ao dia em sua janela. Os inimigos correram para contar isso ao rei, e assim ele não teve escolha senão prender Daniel, pois a lei tinha que ser obedecida por todos. Daniel foi condenado a morrer na cova dos leões, mas antes de ser jogado lá, o rei Dário disse a ele: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará." O rei nem conseguiu dormir naquela noite e assim que amanheceu, correu para a cova dos leões. O rei Dário gritou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem serves pôde livrar-te dos leões?" Talvez ele não esperasse uma resposta, mas Daniel respondeu: "Ó rei, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem nenhum dano. E também, rei, não tenho feito nada de errado contra você." O rei ficou encantado e muito feliz e ordenou que Daniel fosse tirado dali. O rei Dário sabia que Deus tinha livrado Daniel e escreveu uma carta que pedia a todos para adorarem a Deus. Daniel foi salvo e teve muito sucesso. O nosso Deus é um Deus grandão, amiguinhos. Ele fecha até a boca dos leões para nos salvar, pois nos ama e nos conhece direitinho. Quando seguimos os seus mandamentos e estamos em suas mãos, sempre estamos muito bem. Depois de conhecermos essa historinha tão legal, chegou a hora de dormir. Feche os olhinhos e tenha ótimos sonhos. Até a próxima! Eu sou a Nívia Soares e essa foi mais uma historinha do 3 Palavrinhas
Ora, E aí, gostaram da historinha de Daniel? Interessante, né? Viram só como Daniel foi bondoso, carinhoso com Deus, não abandonou. E olha só, né? Então, diante das duas historinhas, o que a gente pode comparar? Então, assim, por exemplo, Jonas. Jonas foi obediente, Jonas ouviu o Senhor como Daniel ouviu. Jonas deixou o que Deus disse para ele fazer e obedeceu desde o início. Ele foi para Nínive? Não, né? Então, olha só, Jonas desobedeceu a Deus, mas ele soube assumir o seu pecado, pediu perdão e o Senhor abençoou, não foi? Só que Daniel foi o contrário. Daniel nunca desistiu de orar, de adorar o Senhor. Ele não queria adorar outros deuses, ele queria adorar o Senhor. E aí, o que aconteceu? Deus protegeu Daniel, não deixou nada, ficou naquela cova dos leões e nada aconteceu. Deus enviou um anjo que fechou a boca daqueles leões, acalmou-os e Daniel ficou em segurança. Então, o que a gente consegue ver? Que a gente não pode deixar de reconhecer que nós temos um Deus soberano, que o nosso alvo é Cristo, que nós temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, não é verdade? E também a gente não pode deixar de ter coragem para enfrentar os problemas e orar, né? Mesmo diante dos problemas, a gente não pode esquecer de Deus e sempre estar o quê? Agradecendo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E buscar a Deus sempre e nunca desistir. Então, nosso alvo é Cristo e nós devemos louvar e adorar. Amém? Até mais, crianças!